Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos partir da página 148, certinho? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os animais invertebrados, certo? E vamos começar partindo dos anelídeos, tá? Vamos acompanhar a leitura junto comigo? Observe os animais representados na imagem ao lado. Você já viu algum animal parecido com esses? Consegue imaginar por que eles pertencem ao grupo dos anelídeos? Os animais desse grupo possuem o corpo formado por anéis, portanto, são denominados anelídeos. Alguns exemplos de anelídeos são minhoca, sanguessuga e verme de fogo. A seguir, conheça algumas características dos animais desse grupo, tá? E aí vocês podem observar, né, a imagem do verme de fogo, a imagem da sanguessuga e a imagem da minhoca, certinho? Minhocas e sanguessugas possuem o clítelo, que é uma estrutura envolvida na reprodução desses animais. Minhocas são terrestres e possuem poucas cerdas. Já as sanguessugas são aquáticas e não possuem cerdas. Alguns representantes apresentam cerdas ao longo do corpo e são animais aquáticos, sendo muitos deles marinhos, como o verme de fogo, tá? E aí a gente vê algumas características dos anelídeos, certo? Página 149. Importância dos anelídeos. As minhocas têm grande importância no desenvolvimento das plantas. Elas vivem no solo e se alimentam de restos orgânicos, folhas secas, frutos podres, sementes, cascas de vegetais, etc. Ao liberarem suas fezes, que chamamos de humus, elas tornam o solo mais fértil. Além disso, ao se movimentarem pelo solo, as minhocas criam espaços que possibilitam a passagem do ar. Observe na imagem ao lado os caminhos que as minhocas fazem. Dessa forma, elas melhoram a qualidade do solo para o crescimento de plantas. Aí vocês podem observar a imagenzinha, né, da representação das minhocas no solo e o caminhozinho que ela vai percorrendo, certo? As sanguessugas, por sua vez, têm grande importância medicinal em algumas culturas. Por se alimentarem de sangue, esses animais são utilizados para auxiliar na cicatrização, diminuir os edemas, tá? E aí vocês podem observar também a imagenzinha, tá, das sanguessugas sendo utilizada no tratamento de um edema, certo? E aí no glossário, vocês podem ver o que significa humus, né, que é a matéria orgânica responsável por tornar o solo fértil, é como se fosse um adubo. E o edema, inchaço causado pelo excesso de líquidos nos tecidos do corpo. Vamos para a página 150 agora, conhecer os moluscos. Você reconhece o animal da imagem ao lado? É um mexilhão. Você já viu um mexilhão de perto? Qual é a impressão que você tem sobre o corpo dele? E aí, vocês já viram um mexilhão de perto, gente? Eu nunca vi, não. Os moluscos são animais de corpo mole. A maioria deles tem uma concha que serve para proteção. Alguns vivem em ambientes aquáticos, tá? Enquanto outros vivem em ambiente terrestre. Leia a seguir algumas características de animais desse grupo, tá? Olha só. A ostra e o mexilhão têm uma concha dividida em duas partes, que servem como proteção para o corpo deles. A ostra e o mexilhão vivem tanto em ambiente marinho quanto de água doce. O caramujo e a lesma são alguns dos poucos moluscos terrestres, porém, também podem viver no mar e na água doce. O caramujo tem concha para proteção, já a lesma não, tá? E aí vocês podem observar tanto a imagem do caramujo quanto a imagem da lesma, tá? Vamos lá. O Nautilus apresenta concha externa. A lula tem concha interna e o polvo não tem concha. Os náutilos, as lulas e os polvos só vivem em ambiente marinho, tá? E aí também vocês podem visualizar a imagenzinha de cada animal desse. Ostras e mexilhões filtram a água para retirarem dela o seu alimento. Porém, se a água estiver contaminada com algum produto tóxico, esse produto ficará no corpo desses animais. Quando isso acontece, eles não podem ser consumidos por humanos, já que podem causar intoxicação. Esses animais são chamados de
bioindicadores, pois a sua contaminação por produto tóxico indica que a água também está contaminada, tá? E aí nós temos o com a lupa na mão. Você sabia que as pérolas são produzidas por alguns tipos de moluscos? A pérola é produzida quando algum corpo estranho fica entre a parte mole e a concha desses moluscos. Pesquise a origem das pérolas e responda as perguntas a seguir no caderno, tá? Ó. Quais moluscos são capazes de produzir pérolas? Como eles produzem as pérolas e por quê, tá? Vocês vão pesquisar isso e copiar no caderno, certo? Quando a aula acabar, vamos lá, tá? Equinodermos. A palavra equinodermos significa espinho na pele. Você consegue imaginar quais animais fazem parte desse grupo? São exemplos do grupo dos equinodermos as estrelas do mar e os ouriços do mar. Leia a seguir as principais características desses animais. Aí nós temos aí, o grupo dos equinodermos é formado por seres exclusivamente marinhos. A maioria dos animais equinodermos possui espinhos na pele. Esses espinhos podem ser pouco desenvolvidos, como na estrela do mar, ou muito desenvolvidos, como no ouriço do mar. E aí vocês conseguem observar a diferença dos dois na imagem, tá? Os equinodermos são capazes de regenerar pedaços do corpo que foram perdidos. Eles podem se reproduzir por meio da regeneração, ao dividir seu disco central em dois. Esse grupo apresenta um sistema de locomoção exclusivo por meio dos pés ambulacrários, tá? E aí vocês podem observar os pezinhos, né, da estrela do mar, como é que eles são, e ver também na outra imagem o disco central, certo? E a forma como eles fazem para se regenerar. Em geral, as estrelas do mar apresentam 5 braços. No entanto, outros equinodermos podem apresentar diferentes formas de corpo, como a bolacha do mar, o lírio do mar, o pepino do mar e a serpente do mar. Observe esses animais nas imagens a seguir. E aí vocês podem visualizar a imagenzinha de cada um desses animais, tá? E na página 153 tem o para saber mais, né? Ó, pesquisa da UFPR descobre novas espécies de serpentes e estrela do mar no Paraná, tá? Eu não vou realizar a leitura, certo? Eu quero que vocês realizem a leitura, grave o áudiozinho pra tia e mande, certo? Pra gente estar exercitando a leitura, ok? E tem o Aprender Brincando, que vocês podem fazer utilizando a página 19 do material de apoio, certo? Aí tá dando as instruções certinhas de como vocês vão fazer esta atividade, certo? Agora, nós vamos para as fichas, tá? Página 83. Vamos lá? Olha só. Diz assim. Observe as imagens dos animais e circule os que fazem parte do grupo dos anelídeos, tá? Nós acabamos de ver que os anelídeos tinham o corpo formado por anéis, tá? Então, quais desses animais aí são anelídeos? Aí vocês vão circular. Segundo, qual é a importância das minhocas para o cultivo de plantas, né? Nós também acabamos de ver o porquê que as minhocas são tão importantes para isso. Terceiro, você já comeu algum molusco? Se sim, quais, né? Já comeu lula ou ostra, tá? Ou polvo, e aí? É pessoal. Quarto, os seres vivos abaixo são todos representantes do grupo dos moluscos. A maioria deles possui conchas, alguns na parte de fora e outros na parte interna do corpo. Preencha a cruzadinha com o nome de cada um deles, tá? Então, vocês vão colocar o nomezinho desses animais na cruzadinha. Lembrando que nós acabamos de ver no conteúdo do livro, né? Ok, meus amores, então por hoje é só. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só entrar em contato com a tia, beleza? Beijo pra vocês e até mais. Tchau! E aí, galerinha, vamos ao nosso desafio de hoje? Olha só, vocês hoje terão que montar um acróstico, tá? Com a palavra Brasil ou brasileiro, certo? E aí na imagem vocês podem observar um exemplo de acróstico, tá? Que é colocar a palavra na vertical e com a primeira letra, né, de cada um aí, criar uma frasezinha ou uma palavra relacionada, né, ao nome, né? Nós temos aí, por exemplo, Brasil, né? Berço esplêndido, raiz do nosso ser, assim é o nosso país, símbolo verde e amarelo,
Infinito azul da imensidão, lábaro da nossa nação, né? Foi criado um poemazinho com base na primeira letra da vertical do nome Brasil, certo? Então, o desafio de vocês hoje é montar um acróstico, certo? Com o nome Brasil ou brasileiro, certo? Copia no caderno e manda foto pra tia. Beleza? Um beijo e até mais!